Então vamos lá. Olha só, gente. Os animais, eles descendem de um protista ancestral flagelado. Protista esse lá do grupo dos protozoários. A gente vai estar montando aqui um cladograma, tá? Então, esse protista aí ancestral, ele provavelmente no grupo monofilético dos animais. O grupo monofilético é quando todos descendem do mesmo ancestral comum, né? Então, há indícios de que, evolutivamente falando, o primeiro grupo de organismos que ficaram mais desenvolvidos foram protistas ancestrais flagelados, ou seja, carregavam um flagelo. Entretanto, começou o Paranauê. O Paranauê que eu falo é o desenvolvimento celular. Então, organismos deixaram de ser unicelulares e passaram a ser pluricelulares ou multicelulares. Então, nós passamos de uma transição de organismos unicelulares para organismos pluricelulares. Iniciou-se aí um desenvolvimento de estruturas mais complexas a partir dessas novas células que estavam surgindo. Aí vamos aqui colocar uma coisa muito importante para vocês. Tecido, que eu já denominei para vocês isso em uma aula anterior, tecido é um agrupamento de células que possui uma função específica. Então, eu não posso dizer que todo conjunto de célula é um tecido, tá bom? Eu não posso dizer isso. Várias células formam tecido. Não, depende, tá? Se essas várias células, elas tiverem, por exemplo, uma organização entre si, substâncias extracelulares, onde uma depende da outra, aí é um tecido. O que eu quero dizer para vocês é que, inicialmente, os animais, inicialmente no sentido de desenvolvimento evolutivo, os animais, eles não têm tecido. Então, nós temos aí uma classificação de animais que nós chamamos de parazoários, tá? Parazoários são animais que o seu corpo é formado por mais de uma célula, né? Células eucariontes. Entretanto, porém, sobretudo, o corpo do animal não forma tecido. E não forma tecido por uma razão, justamente porque o desenvolvimento desse animal, o desenvolvimento embrionário desse animal é muito simples. Quem está comigo no curso, essas informações vai ser muito mais fácil de pegar. Lembra quando eu falei sobre o desenvolvimento embrionário, que eu falei de ectoderma, de mesoderma e de endoderma? E eu falei para vocês assim, gente, essas estruturas são células indiferenciadas que passam por um processo de organogênese que gera tecidos e órgãos. Tecidos e órgãos. Então, o que esperar de um animal que não carrega nenhum folheto germinativo? Façam comigo essa reflexão. O que esperar de características anatômicas de um animal que não carrega nenhum folheto germinativo? É o que acontece com o primeiro grupo de animais, tá? Que são os poríferos. Então, aqui eu faço aquela observação acerca do desenvolvimento embrionário. Esse lance de ovo, de mórula, de blástula, não é algo restrito ao filo cordado. Os animais têm desenvolvimento embrionário, têm a produção de células indiferenciadas, porque a maioria dos animais geram tecidos e órgãos a partir desse desenvolvimento. Então, nem todo e qualquer animal vai ter esse desenvolvimento por completo, para formar, por exemplo, um processo de gastrulação, depois um processo de neurulação. Patrick, isso tudo acontece com os animais? Acontece, tá? Mas não é com todos. Você vai perceber aqui que os sistemas eles foram aparecendo aos poucos. Então, por exemplo, o primeiro grupo de animais é o porífero. O porífero é um animal que ele não possui nenhum tipo de folheto germinativo. Se ele não possui nenhum tipo de folheto germinativo, o que esperar desse bicho? Ele não tem nada. Ele não tem aparelho respiratório, circulatório, locomotor.
ele não tem absolutamente nada. Mas mesmo não tendo nenhum tipo de sistema, de tecidos também, é claro, né? Antes de sistema, tecidos, ele possui células que são capazes, sim, de acontecer, por exemplo, uma reprodução sexuada. Mas ainda assim é um animal que apresenta um desenvolvimento embrionário extremamente simples, tá? Então, o corpo com sistemas aquíferos sem tecido verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouco sobre esse animal, ok? Dando continuidade ao desenvolvimento embrionário, aí nós temos o surgimento do processo de gastrulação, durante o desenvolvimento embrionário dos animais. Opa, se houve gastrulação, então provavelmente poderá aparecer agora a diferenciação de células em tecidos especializados. E é isso que acontece. Os animais que vêm a partir de porífero, todos são animais que têm tecido verdadeiro. E nós chamamos esses animais de eumetazoários. Eu vem de verdadeiro, tá? Metazoário, zoário vem de animal, meta vem de características. Então tem características novas, tem tecido, beleza? Então metazoários são animais que têm tecido verdadeiro. Então todo e qualquer tipo de organismo que você vai conhecer a partir de agora, todos têm tecido verdadeiro. Porém, entretanto, sobretudo, o aparecimento dos folhetos germinativos não foi de uma vez só. Primeiro apareceu um animal apenas com 2 folhetos germinativos. O terceiro folheto germinativo só apareceu depois. Como por exemplo, tá? Olha só. Esses animais aí, mas eu coloquei essa imagem mais uma vez para representar que esse desenvolvimento está acontecendo, tá? E apareceu aí a gastrulação, e por conta da gastrulação, apareceu aí a ectoderme e a endoderme. Se você perceber, não está aparecendo ainda a mesoderme. A mesoderme é outro folheto germinativo e não está aparecendo aqui, tá? Provavelmente o que vai surgir a partir de agora são estruturas bem mais simples. Agora, só pelo fato de ter ectoderme, a gente já pode deduzir uma coisa. Talvez vocês não se lembrem, mas eu falei para vocês que o tecido nervoso, ele vem da ectoderme. Então, o que é que nós esperamos a partir de agora? Que os animais tenham um sistema nervoso. Claro que os primeiros sistemas nervosos dos animais, eles são mais simples, mas ainda assim é uma aquisição evolutiva extremamente importante. Então, por exemplo, olha só, cadê? Então, olha só, o animal que vai aparecer aqui é um animal que nós chamamos de quinidários, que é a água-viva, a caravela. Eu vou estar comentando esses animais daqui a pouco individualmente. Então, o que é que nós percebemos aí? Que é um animal que possui o processo de gastrulação, entretanto, é um animal diblástico. Anote aí no seu caderno, diblástico só possui 2 folhetos germinativos. Como eu já dei spoiler acerca de quinidários, os quinidários são o primeiro grupo de animais a apresentar sistema nervoso, que é o que nós chamamos de sistema nervoso difuso. Ele não é ainda organizado. Patrick, e quando o animal ele não é diblástico, ele é o quê? Ele é triblástico. Quando é que ele é triblástico? Quando ele possui 3 folhetos germinativos. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, quer dizer que a partir de agora, todo e qualquer animal vai possuir todo e qualquer sistema? Não. Tá? Mesmo possuindo os 3 folhetos germinativos, a aquisição de sistemas não se deu todos de uma vez só, não, tá? Tu vai perceber daqui a pouco, e também aqui no cladograma, o surgimento de algumas características provenientes a partir desse grupo de animais, dos grupos de animais que eu vou mencionar a partir de agora.
Uma outra coisa que começa a aparecer aqui é a simetria. O que é a simetria? É planos corporais que você pode dividir em porções iguais. Então, o que é uma simetria? Planos corporais que você pode dividi-los em porções iguais. Aí nós temos os animais que são animais de simetria bilateral. Bilateral é quando ele pode dividir o corpo dele em duas porções, e animais de simetria pentarradiais, que é quando pode dividir o corpo dele em até 5 partes, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui é um animal, aqui é um quinidário, tá? Aqui é um quinidário, uma hidra, e note que o corpo da hidra eu consigo dividir ele em 5 porções. Então, esse tipo de segmentação não, né? Esse tipo de simetria é o que nós chamamos de simetria radial. Já a simetria, por exemplo, dos outros animais, são simetrias bilaterais. O corpo do animal ele pode ser dividido em 2 planos, ok? Então, aqui eu tenho um lobo direito e um lobo esquerdo, tá? E o corpo do animal ele é dividido em uma região dorsal e uma região ventral, tá? Aqui eu tenho simetria radial e simetria bilateral, como eu havia falado agora há pouco. Então, a partir de agora, os animais são triblásticos. Beleza. Só que a gente tem agora um pequeno problema. Os animais estão começando a se desenvolver, a possuir novas características. Entretanto, o desenvolvimento não acontece da mesma forma, tá? Tem animais que, durante o desenvolvimento embrionário, primeiro desenvolve a boca, tá? O blastóporo, que faz parte do desenvolvimento embrionário do animal, primeiro desenvolve a boca. E tem animais que primeiro desenvolve o ânus. Aí eu faço aí uma subdivisão. Eu tenho animais protostômicos e animais deuterostômicos. Eu posso chamar só assim, protostômios, deuterostômios, tá? Protostômios, animais que primeiro desenvolvem a boca. Deuterostômios, animais que primeiro desenvolvem o ânus. E isso vai ser marcante no processo de evolução dos animais. Outra coisa interessante que aparece é o seguinte: a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, ela pode ou não existir um espaço entre elas. Alguns animais não existe espaço entre elas. Não tem uma bolsa entre essas camadas, que geralmente acontece entre a mesoderme e a endoderme. Não tem. Os animais que não têm esse espaçamento entre os folhetos germinativos, que no caso daria origem ao que nós chamamos de celoma, nós chamamos esses animais de acelomados. O que seria um animal acelomado? Como o próprio nome diz, um animal que não tem celoma. Celoma, no caso, seria uma cavidade que abriga os órgãos do animal. Por exemplo, nós somos animais celomados. Os nossos órgãos, nós não somos planos. Nós somos oco, tá? Que tem um espaço dentro da gente. Então, isso acontece com um monte de animal. Entretanto, existe um grupo de animais que eles não têm espaço. Esse animal é chamado de plateuminto. Plateuminto vem de plano. Plato vem de plano, né? Platel vem de plano. Euminto vem de verme. Então, os animais plateuminto, por exemplo, são animais que são acelomados. Ou seja, não vai existir um espaço interno no corpo do animal que, por exemplo, abrigaria os órgãos, tá? Então, os animais plateumintos são animais acelomados. E nós temos agora uma aquisição evolutiva. O animal ele passa a ganhar um espaço que vai abrigar os órgãos no corpo dele. Esse espaço ele é chamado de celoma. Entretanto, o celoma ele pode ser originado do mesentério ou da mesoderme.
O animal que eu vou mencionar agora, ele tem um celoma, mas nem vem da mesoderme propriamente dita e nem do mesentério. Ele vem de uma outra região, menos desenvolvida. Mas, mesmo assim, ele vem de espaços que começam a existir, pequenos espaços que começam a existir entre a ectoderme e a mesoderme, que mesmo assim, mesmo sendo pequenos espaços, já serve para poder armazenar os órgãos desse animal. Como o celoma não está vindo do lugar que, zoologicamente falando, deveria vir, nós chamamos esse animal de pseudocelomado, que no caso são os animais nemateumintos, que são animais pseudocelomados. Aqui nós temos uma divisão bem interessante. Os animais deuterostômios, tá? Que são animais que vão apresentar inicialmente desenvolvimento do ânus. No seu desenvolvimento embrionário, primeiro vai aparecer o ânus, tá? Separando ali de protostômios. E você vê aqui que, a partir de agora, tanto no clado de cima como no clado de baixo, o que é que vai acontecer? Irão aparecer animais que têm celoma. Em cima eu tenho os esquizocelomados e embaixo eu tenho os enterocelomados. Essa distinção é com relação à origem do celoma, tá? O esquizocelomado, o celoma ele vem propriamente dito da mesoderme. Já o enterocelomado, ele vem de uma camada ainda mais interna da mesoderme, que vai estar dando origem também a espaços que irão abrigar os órgãos dos animais. Ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, para vocês, animais celomados e animais pseudocelomados e, por fim, os animais que são, de fato, celomados. Olha só, eu coloquei ali o nome mesentério para dizer para vocês que os animais que têm celoma, ele pode estar vindo ou do mesentério ou de espaços que realmente vêm da mesoderme. Essa distinção de esquizocelomado e de heterocelomado, ele vem justamente disso, tá? Esquizocelomados são espaços que começam a aparecer na mesoderme, tá? E os heterocelomados são espaços que vêm a partir do mesentério, ok? Aí quem é que vai aparecer aqui? Calma. Vai aparecer aqui os moluscos, que entra o grupo aí dos o polvo, a lula, a ostra, o caramujo, é tudo molusco. E repare que a vida, ela é aquática e começou a se tornar terrestre, tá? E olha só que interessante, começa a aparecer aí também uma nova característica, a metameria. A metameria talvez seja algo que você nunca tenha observado no corpo de alguns animais, que você vê constantemente, como, por exemplo, artrópodes. Eu coloquei ali anelídeos, que são a minhoca e as sanguessugas, mas a metameria é quando o corpo do animal ele é subdividido, tá? No caso dos animais anelídeos, a metameria ela é visível, você consegue ver os anéis segmentando o corpo do animal. Se você olhar, por exemplo, para um inseto, a olho nu tu não vai perceber. Mas tenta colocar uma lupa ou levar o animal para um microscópio. Tu vai perceber que o corpo do animal também é dividido. Essa divisão nós chamamos de metameria, tá? Então, os anelídeos são animais que têm metameria. Os artrópodes também são animais que têm metameria. Os artrópodes são os animais que colonizaram a Terra, literalmente. Em todo canto você vai encontrar artrópode. E os artrópodes são tão resistentes porque o corpo deles é uma armadura, tá? Eles não têm endoesqueleto. Eles possuem exoesqueleto de quitina. E isso é muito importante para poder ele acabar sobrevivendo em algumas regiões que ou são muito quentes, ou são muito frias, ou têm temperaturas variáveis. Então, artrópode você vai encontrar no mar, em água doce, terrestre e voando. Você vai encontrar em qualquer tipo de habitat, você vai encontrar artrópodes, que também é um animal que possui aí diversos tipos de características. Patrick, eu não assisti a aula que tu explicou cladograma.
Então, eu tô meio que perdido aqui de saber entender as informações que tu tá colocando aqui. Então, é simples, ó. Olha para mim. Tem aqui os artrópodes. Olha como fica fácil com o cladograma. O que é que os artrópodes são? Artrópodes são o quê? Eles são diblásticos? Não, diblástico é quinidário. Artrópode é deuterostômio? Não, ainda vai aparecer aqui quem é deuterostômio. Então, o que são os artrópodes? Eles são triblásticos, olha só, eles são triblásticos, eles são protostômicos, eles são celomados, eles têm metameria e eles possuem exoesqueleto. Vamos contar aqui a quantidade de características que tu aprendeu dos artrópodes. Triblasto, uma. Protostômio, outra. Esquizocelomado, outra. Metameria, outra. Esqueleto quintinoso, outra. 5. Se eu estivesse dando para vocês uma aula para pré-vestibular, mano, é isso que cai. Esse cladograma aí, para quem tá aqui, que tá, talvez, para te ajudar para vestibular, mano, para vestibular, o pau que rola é essa tabela aqui, porque justamente ela traz aquisição evolutiva. Eu leio já os comentários de vocês, tá? E por fim, aqui eu tenho, olha que interessante, galera. Eu tenho os equinodermos, a estrela do mar. Peraí, Patrick, como é que essa... Peraí, tu tá dizendo que... Não, peraí, calma, dá enter. O animal mais próximo da gente, que no caso nós somos cordados, são os equinodermos, as estrelas do mar? Exatamente. Pode, aquela estrelinha lá pode parecer simples, mas ela é triblástica, ela é deuterostômica, ela é celomada. Então, meu amigo, ela tem um complexo sistema, ela tem vários sistemas no corpo dela, tá? Sistema nervoso, sistema excretor, sistema respiratório. Você vai encontrar nessa estrelinha aí diversos tipos de sistema. E diga-se de passagem que é o único animal invertebrado deuterostômico. Então, para quem está querendo memorizar uma coisa de prova, anota aí. Qual é o único animal invertebrado que é deuterostômico? No caso, é equinodermos, as estrelas do mar. E nós temos ali um animal bem interessante, que somos, no caso nós, somos os cordados. Animais que têm notocorda. Nem todo cordado tem coluna vertebral. Que isso fique claro para vocês, tá? Amanhã eu vou estar, mais uma vez, mencionando para vocês isso. E olha que interessante. Os cordados também têm metameria. Eu queria convidar vocês a fazer uma coisa aí agora, gente. Olha para a tua pele. Olha aí. Perceba, olhe com carinho, tá? Eita, Patrick, é mesmo. Eu tenho um monte de linhazinha assim no meu corpo. É, meu querido, é porque você tem metameria. Ok? Então, metameria eu só vi em química orgânica. Interessante, né? Tá vendo aqui agora metameria. Metameria ou segmentação, tá? Então, metameria também é uma característica de cordados. Quem são os cordados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Marcela pergunta, piteira, ou melhor. Isso do sistema nervoso me deixa encucada. Fiz uma pesquisa com esse negócio aí, na faculdade, para podermos analisar a estrutura interna. Para poder analisar a estrutura interna, era necessário arrancar com o alicate a cabeça. Eu não sei qual é esse animal aí, não. Diz para mim o que é esse animal aí, que pelo nome científico eu não faço a mínima ideia o que seja. A chatina fulica, eu não me lembro agora o que é. Me diz aí se é um inseto, me diz aí o que é, porque quando você me responder o que é, eu vou te dizer, eu vou te dar a tua resposta, tá? Dependendo do animal. Isso realmente é o sofrimento menor do animal. Lembro que minha professora disse que eles não têm essa sensação. Não, gente, aqui eu quero deixar uma coisa logo clara para vocês. O sistema nervoso dos animais são diferentes entre si, tá? A percepção de sensações, de sabores, do reconhecimento do corpo do bicho com o ambiente é diferente. O modo que ele enxerga o ecossistema
é diferente do modo que você enxerga, tá? Alguns animais enxergam de forma ultravioleta, alguns animais têm percepção apenas de algumas cores, alguns animais são até cegos, nem conseguem enxergar e desenvolvem outro tipo de habilidade para poder se socializar com o meio, porque, por exemplo, porífero quinidário e porífero quinidário não tem olho. Então, como é que esse animal consegue saber as coisas? Ele consegue ter essa relação com o ambiente a partir de outras características químicas que o seu corpo possui. Beleza? Bom, bora agora aqui entrar. Vamos aqui entrar agora, de fato, nas características individuais de alguns animais. Olha só, aqui é o porífero, tá? O porífero é um animal séssil. O que é um animal séssil? Ó, gente, eu não vou me aprofundar em cada um dos animais, não, tá? Vão ser só características gerais de cada um deles, falar algumas coisas de reprodução, ok? Então, coisas marcantes também eu vou estar comentando aqui para vocês. O porífero é um animal de água, aquático, né? Aquático, eu não gosto quando falo né, porque não passa segurança. O porífero é um animal aquático, tá? Ele é um animal literalmente marinho. Algumas espécies podem ser encontradas em água doce, mas ele tem predominância em ambiente marinho. E é um animal séssil, ou seja, ele não se locomove, ele é parado, tá? Alguns podem até se movimentar por conta da água que está batendo nele, ou algum animal que acaba também atropelando ele. Então ele pode, por exemplo, dar uma cambalhota, mas ele é parado. Porífero vem de poro, tá? Então é um animal que tem poro. Esses poros faz com que a água entre e saia do corpo do animal. O que isso quer dizer? Que o animal ele não precisa ir caçar. A própria água já traz para o animal os alimentos. Então, os poríferos são o que nós chamamos de animais filtradores. São animais que filtram a água. Suas células não formam tecido, como eu já falei, possuem endoderma, epiderme e mesênquima, tá? Mas essa endoderme, ela é muito pouco desenvolvida, tá? Bem pouquinho desenvolvida. Tão pouco desenvolvida que nem chega a entrar dentro de uma classificação como diblástico ou como triblástico, porque afinal ele só vai possuir o vestígio de um folheto germinativo, que no caso é a endoderme. Único animal sem sistema nervoso. Eu compilei para vocês essas características aí para vocês poderem anotar, tá? E o mesênquima, ele dá origem a alguns tipos de células. Nós temos os amebócitos, os arqueócitos e os escleroblastos. Eu não vou me filtrar em falar de todas delas, tá? Porque vai demorar. Mas os amebócitos é essa célulazinha aqui, ó. Essa célulazinha aqui é um amebócito. Percebam que ela tem aqui um cílio, tá? E esse cílio aqui, ele captura substâncias que entram dentro do porífero por meio da água. Patrick, mas como é que ele vai comer? Pronto, esse animal ele tem digestão intracelular, beleza? Aqui ainda não tem digestão extracelular, porque talvez você não saiba, mas a sua digestão ela não é intracelular. A nossa digestão ela é extracelular. Quando a glicose ela entra dentro da célula, ela vai ser oxidada. Isso é outra coisa. Então, a digestão aqui, ela já vai ser intracelular. Então, é uma digestão muito simples e o animal ele vai estar tendo que realmente ter muita... é um obstáculo para esse animal poder comer, porque, de fato, as partículas muito grandes, o animal não tem enzimas que vai produzir para poder digerir o alimento. Então, ele capta pequenas moléculas e acaba entrando dentro da sua célula, tá? Esse animal, ele se reproduz, tá? Ele é um animal que nós também podemos classificar como monóico, tá? Monóico porque vai possuir os dois sexos no mesmo animal, tá? Mas existem espécies que são dioicas, com sexos separados, e a reprodução consiste no seguinte: se você achava difícil a planta mandar o gameta dela para outra planta, e aqui, dentro da água, como é que o gameta de um vai encontrar o do outro? Mas acaba encontrando, tá? Então, o gameta do macho vai até a fêmea, produz uma larva,
essa larva sai do corpo da fêmea, cai no chão e germina e dá origem a um novo porífero. Simples assim. A sua reprodução também pode ser assexuada. Se eu cortar um pedaço do porífero, vai nascer outro porífero. Aqui são algumas classes desse grupo de animais. A classe calcária, a classe Desmospondiae, a classe Hexaquinilidae, tá? Que são classes do grupo de invertebrados do grupo porífero. Temos aqui um dos animais mais perigosos do planeta, que são os quinidários. Muitas pessoas acabam sendo lesionadas por conta de entrar em ambientes aquáticos que esses animais estão presentes. Então, o que é que pode acontecer? Um animal tem uma estrutura chamada de quinidócito que pode tocar a pele da pessoa. E quando toca, ele libera substâncias urticantes e faz com que queime a pele da pessoa. Se você colocar no Google aí, colocar pessoas queimadas por hidras ou por água-viva, tu vai ver que vai ter um monte de foto de pessoas com a pele vermelha porque foram queimadas, porque foram atacadas por esse animal, tá? Então é um animalzinho que requer uma preocupação maior com relação a ele, porque afinal de tudo ele é um animal que não tem uma coloração específica. Então ele pode ficar incolor dentro da água, você não consegue reconhecê-lo. Patrick, esses animais aí, eles são mais desenvolvidos? São. Aqui você vai encontrar quem? As hidras, a água-viva, as anêmonas do mar e os corais. Vão fazer tudo parte aí desse grupo de organismo, tá? Os corais são verdadeiros ecossistemas aquáticos aí belíssimos, onde vários peixes acabam também se alimentando de substâncias mortas a partir de quinidários, tá? Aí o quinidário, ele parece muito com a planta. Ele tem um desenvolvimento que vocês já conheceram comigo, que é alternância de geração. O quinidário, ele passa por uma forma de pólipo e uma forma de medusa. A forma de pólipo é uma forma parada, séssil, e a de medusa é natante. Olha que interessante. Patrick, esse animal deixa de ser isso daqui e vira isso daqui. Exatamente. Isso daqui faz parte do seu ciclo de vida. Aqui é o quinidoblasto, aquela célula que eu falei para vocês que liberam substâncias urticantes. E antigamente esses animais aí, eles eram chamados... exatamente, Edna. No filme Sete Vidas é um bom exemplo, quando o Will Smith pega, né, para poder ele morrer e o coração continuar batendo. Eu dei spoiler, não foi? Perdão, mas enfim. Esses animais aí, pessoal, também eram chamados anteriormente de gastrulação. Tem um nomezinho. Alguém consegue me lembrar do nome? Piteira, consegue, Piteira, me lembrar aí? De outro nome que nós chamamos selenterados. É cheio, mano. Ai! Isso aqui é experiência. Acaba de lembrar o nome desse. Selenterados. Em alguns livros, eu acho que eu assustei você, não foi? Desculpa. Em alguns livros, esse animal é chamado de selenterado, porque são animais que apresentam um sistema digestório. Ou melhor, o primeiro indício de sistema digestório, tá? Então aqui você já vai encontrar a boca, por exemplo, ou seja, um lugar ao qual o alimento vai estar entrando. Beleza? Já a excreção já não vai existir nesse animal. Esse animal vai ter um início de sistema nervoso difuso, tá? É o primeiro animal a possuir sistema nervoso e é o primeiro animal a possuir uma estrutura, por isso que é um animal protostômico, que vai possuir uma estrutura que o alimento vai estar entrando. E de antemão, eu digo logo para vocês uma coisa. O sistema digestório, ele é incompleto quando ele possui só uma cavidade, só a boca. Ele é incompleto quando só possui uma cavidade, que no caso é a boca. Quando ele é completo, tem a boca e tem o ânus, tá? Esse animal aqui não vai ter ânus, não, vai ter boca. Então, Patrick, sai por onde o que ele quer liberar? Por difusão, pelo corpo dele mesmo sai, deve ter alguma célula aí debaixo do corpo dele que sai. Mas ainda assim, não é um sistema
excretor, tá? O sistema excretor vai aparecer em outro animal. Então, encontrado como pólipos ou medusas, são diblásticos, ou seja, possuem 2 folhetos germinativos. Primeiro animal a possuir sistema nervoso. A digestão aqui já vai ser uma digestão diferente de poríferos, tá? Já vai ser uma digestão intra- e extracelular, saca? Enquanto poríferos era só intracelular, aqui a digestão já vai ser intra- e extracelular. Tubo digestivo incompleto, como eu acabei de falar, porque só possui uma estrutura, que no caso é a boca. E aqui você vê a questão do desenvolvimento indireto, que é outro nome que eu queria que vocês anotassem aí. Desenvolvimento direto é quando o corpo do animal ele só aumenta de tamanho. Ele não passa por uma transformação, tá? O desenvolvimento indireto é quando o animal, durante a sua vida, ele passa por uma transformação. Ou seja, ele tem 2 fases. Em um momento jovem, ele é de uma forma, e adulto, ele é de outro, tá? Então, os animais do tipo quinidário são animais que têm desenvolvimento indireto. Isso porque, durante uma parte da vida, ele é um pólipo, tá? Que é uma estrutura parada, e depois é que vai se tornar uma medusa, como você pode perceber aqui na imagem, tá? Onde acontece aqui a liberação da medusa, a medusa macho, a medusa fêmea, acabam aí cruzando, os gametas são liberados, acontece fecundação e tudo mais. Entretanto, na fase de pólipo, ainda pode acontecer fase assexuada, que é quando remove-se uma parte do corpo do animal e acaba aí cada uma delas se desenvolvendo de formas independentes. E a sua fecundação, ela é externa, porque os gametas, eles não se encontram, a fecundação não acontece no corpo da mãe, tá? E eu poderia colocar assim, fecundação interna e desenvolvimento externo, tá? Tanto a fecundação como o desenvolvimento são externos. A mãe não vai ficar lá em cima, não. São animais, mano, que, ó, jogou os gametas, fecundaram. Os pais, eles nem vê, tá ligado? Isso, eles nem olham quando aconteceu a fecundação. Beleza? Mas o animal tem todo o comportamento sexual para que isso aconteça. Ok? Entramos aqui no grupo dos plateumintos, que são animais que já merecem um pouco mais de atenção, porque é um animal que a grande maioria é parasita, tá? A grande maioria dos plateumintos são parasitas. Você vai ver que tem 3 grupos. Dos 3 grupos, apenas um grupo não é parasita. O resto é parasita. Aí nós temos aí uma coisa importante. Animais que sobrevivem dentro de outros animais. Vocês entendem isso? O animal sobrevive dentro de outro animal. Então a gente vai estar encontrando isso daqui, tá? Então são animais de corpo achatado. O próprio nome diz, né? Plateuminto, animal de corpo achatado. Vida livre ou parasita, vida livre aí só vai ser para um grupo de plateumintos, que são os turbelários, eu vou estar aqui mostrando para vocês. E aparecem aqui 2 coisas muito importantes. Uma que você já conheceu, que é a simetria bilateral. Mas aqui vai aparecer uma coisa bem marcante. Vai surgir aqui a cefalização, que é a divisão do corpo entre cabeça e tronco. Como você pode olhar aqui, ó, no plateuminto, ele tem a cabeça, tá? E tem o restante do corpo. Então, isso daqui eu chamo de cefalização, tá? São animais que também possuem sistema excretor. Esse animal, ele vai possuir células que nós chamamos de células flama. Essas células flamas são células ligadas à excreção de componentes indesejáveis através do corpo do animal, tá? E aqui temos os 3 grupos, a tubelária, que envolve animais aquáticos, como a planária, né, que vivem aí na água doce. Mas temos aqui 2 animais que eu vou falar deles na sexta-feira. A trematoda, que aí você vai encontrar o esquistosoma manzoni, tá? Você vai também encontrar aí também a tênia, na classe cestoda, tá? Que no caso transmite a teníase. Ou seja, nós temos aí endoparasitas, tá? Que no caso abrigam o corpo de alguns animais, inclusive a gente pode passar doenças, só que as doenças sobre eles
só sexta-feira. Aqui é para conhecer só o grupo, tá? Olha só, aqui entra mais ao que compete complemento de informação, sistema digestivo incompleto, ou seja, assim como os quinidários, aqui também só vai possuir uma estrutura onde os alimentos eles vão acabar entrando, tá? E vai ter um tubo digestivo bastante simples. Patrick, se não tem ânus, como é que sai? Não, como é que sai o que o animal quer excretar? Aqui nesses animais já vai começar a sair pelo um sistema específico, que são células que vão fazer esse tipo de função, tá? E uma curiosidade aí, a tênia não possui tubo digestivo, que é uma característica marcante para quem estuda parasitologia. A digestão ela é intra e extracelular. Note que só nos poríferos a digestão ela era extracelular, tá? Aqui eu tenho a classe tubelária, tá? Que fazem esse tipo de excreção aí com essas células flama, tá? E essas células flama vão fazer essa excreção no corpo do animal. Aqui você vê a cefalização e o sistema nervoso. Eu queria fazer aqui destaque para uma coisa importante. Nós temos sistema nervoso de vários tipos, tá? Ventral, que é quando é aqui, e dorsal, quando é atrás. O nosso sistema, ele é dorsal. Inicialmente, os animais, como você vai perceber agora, eles têm sistema nervoso ventral. Então, fica no ventre do corpo do animal é que fica o sistema nervoso, tá? Aqui no caso dos plateumintos, nós já conseguimos perceber aqui, através da cefalização, células também nervosas nessa região. E olha só, apareceu aqui duas estruturazinhas que parecem olhos, que de fato já faz com que o animal consiga reconhecer alguns tipos de estruturas do ambiente, tá? Ok? Aqui é o animal se fragmentando, esse animal consegue se fragmentar, então isso aqui é uma reprodução assexuada, tá? Ainda sobre tubelária, são animais monóicos, ou seja, carregam os dois sexos ao mesmo tempo, tanto o feminino como o masculino. A sua fecundação ela é interna, diferente de quinidários, que a fecundação e o desenvolvimento é externo. Aqui você já vai ver que a fecundação ela é interna. E o desenvolvimento é direto. Olha para cá, não tem larva não, ó. O animal já nasce pequenininho e só vai aumentar de tamanho, tá? Beleza? Aqui agora nós entramos no grupo dos animais nemateumintos. Nemateumintos, que é um grupo de animais que vai envolver os poliquetas, desculpe, que confundi com anelídeos, os nemateumintos, que também são animais parasitas, tá? E a grande maioria é parasitas. O que é que vai mudar de plateuminto para nemateuminto? O que vai mudar é que nemateumintos são animais celomados, tá? Mas também são animais triblásticos, assim como plateumintos. No entanto, são celomados, são pseudocelomados, e por essa razão você já vai encontrar no corpo dele estruturas mais complexas do que em nemateumintos. Então, nemateumintos são animais cilíndricos, tá? De corpo liso, ou seja, não tem metameria. São triblástico, protostômicos e simetria bilateral. Esses nomes você já conhece. São pseudocelomados, eu já expliquei. Também chamado de asquelmintos, tá? Asquelmintos também é uma denominação antiga do grupo desses animais, tá? E você vê aqui ó, o revestimento por cutícula externa. Então, ele já vai ter aqui substâncias, estruturas que vão, inclusive, ajudar na locomoção. Porque esse animal aí não é que nem uma cobra, não, tá? Que sai rastejando, não. Ele tem estruturas que vão também ajudar na locomoção, tá? Líquido do pseudoceloma forma um esqueleto hidrostático. Então, o animal vai conseguir se equilibrar também a partir desse esqueleto hidrostático. Sua fisiologia, aqui eu coloquei algumas coisas marcantes sobre esses animais, tá? Sua digestão, ela é completa, ou seja, o primeiro animal a apresentar sistema digestório completo são os nemateumintos, que tem boca e tem ânus. Até então, isso não acontecia. Até então, tu tinha visto que os animais, eles eram
com o sistema digestório incompleto. Aqui em Nemateumintos, os animais, eles já vão ser animais que têm boca e ânus, tá? Algumas espécies parasitas possuem estruturas cortantes. Aquela estrutura que eu falei que usa para locomoção vai ser, nossa, dentro de uma infecção de Nemateumintos, sexta-feira tu vai ver o que é que esse bicho faz. Não possui sistema respiratório, tá? E a respiração se dá por difusão. Não chega a ser cutânea, pela pele, e sim por difusão, tá? Sai do meio mais concentrado pelo meio menos concentrado, literalmente pelas células. A respiração, quando ela é cutânea, tem aí um complexo sistema em torno disso. Não possui sistema circulatório, ou seja, é um animal que nós chamamos de circulação aberta, tá? Que é quando não possui sistema circulatório. Sistema excretor, aí aqui nós temos tubular, abre-se no exterior corporal. Então aqui nesse animal você já vai ver uma espécie de ânus que vai liberar diretamente o material que esse animal quer secretar. Sistema nervoso, anel nervoso ao redor do esôfago, com 12 cordões nervosos. Esse lance de anel vai começar a aparecer aqui porque o próximo animal são os anelídeos. E os anelídeos, o corpo dele é formado por vários anéis. E sem dar spoiler, mas tu vai ver que anelídeo é como se fosse vários animais, um junto do outro, tá? Desenvolvimento indireto, no caso, alguns animais aqui vão passar por fases larvais até se tornar o animal propriamente dito, tá? No caso aí de doenças como a ascaridíase, tá? Que deposita ovos e tem diversos tipos de larva L1, L2, L3, L4, L5. Essas larvas tu vai conhecer na sexta-feira, tá? Até se tornar o verme adulto, que no caso seria, por exemplo, a lombriga, né? A lombriga entra aqui no grupo dos nemateumintos. A solitária entra no grupo dos plateumintos. A solitária, ela é uma tênia, tá? A tênia é a solitária que você conhece. A Ascaris lubricoide é um tipo de nemateuminto. Aí aqui eu tenho os anelídeos, que são animais que são bem interessantes, porque são animais hermafroditas. Ou seja, animais monóicos, possuem os dois sexos. Isso também aconteceu ali em plateumintos. Mas nesse animal aqui, por ser um animal mais visível, então você consegue reconhecer a estrutura feminina e masculina no corpo do animal. Aí aqui você vai ter um animal com simetria bilateral, um animal triblástico, ele é um animal, anelídeo vem de anéis, é um animal longo, tá? Tem a metameria, o corpo dele é dividido em metâmeros, tá? E tem grupos que são bem conhecidos. Os oligoquetas, os poliquetas e os urudíneas. Já ouviram falar em urudoterapia? Urudoterapia é o tratamento de algumas doenças usando sanguessuga. A sanguessuga é um representante dos anelídeos. Aí eu tenho os poliquetas, que são literalmente minhocas aquáticas, e os oligoquetas, que são as minhocas que você conhece. Patrick, o que é oligo e poli, tá? Oligoqueta e poliquetas é a quantidade de cerdas que o animal possui. Esse animal aí, pessoal, ele não é que nem cobra, não. Quem rasteja é cobra. Esses animais aí, eles têm estruturas na sua pele que servem de locomoção. Então, o animal vai e volta, vai e volta. Ele prende e puxa o corpo, solta. Ele prende e puxa o corpo. Essa prensada que ele dá, galera, se dá justamente por conta dessas cerdas. Então, oligoqueta e poliqueta, isso é relacionado à quantidade de cerdas que esse animal possui, tá? E essas cerdas aí, ó, são de quitina. Quitina é um polissacarídeo, tá? Que a gente só cita, no caso, quitina, quando está falando de artrópodes, mas tá aqui a quitina, tá? Musculatura lisa, que vai ajudar na movimentação. Então, o animal vai e volta. Patrick, eu nunca vejo uma minhoca. Por que eu nunca vejo uma minhoca? Porque você não sai do seu apartamento, não sai da sua casa. Mas se você for em um solo fértil, por exemplo, tenta lá abrir lá um buraco nesse solo. Tu vai encontrar minhoca, tá?
Algumas escolas fazem minhocários, onde cultivam minhocas para poder produzir adubo. E a minhoca, ela ajuda a revolver a terra. Ou seja, ela fica mexendo debaixo da terra. Isso é importante para o transporte de nutrientes, velho. Então, as minhocas são literalmente adubadores biológicos, tá? Sustentação é dada pelo líquido do celoma. Enquanto lá em nemateumintos o seu sistema circulatório ele é aberto e hidrostático, porque é a água que vai fazer com que o animal se equilibre, aqui não. Aqui a sustentação ela já vai se dar por um líquido específico proveniente do celoma. Celoma, cavidade. Esse animal vai ter, Patrick, órgãos? Vai. Esse animal aqui já vai ter excreção, tá? As características que vão aparecendo, elas não somem. Pelo contrário, elas começam a se desenvolver ainda mais, tá? Trato digestivo completo, ou seja, tem boca, ó, o alimento ele entra pela boca e sai pelo ânus. Olha que legal, tá? Geralmente tubular, porque forma aqui, ó, um tubo, ó. Esse clitelo aqui é a estrutura reprodutiva do animal, tá? Presença de papo e moela. O papo e a moela vão ser importantes para trituração e armazenamento do alimento. O papo vai armazenar o alimento e a moela vai digerir o alimento, beleza? A respiração por difusão ou cutânea. Então, a respiração desse animal aqui, de fato, vai ser cutânea. Então, olha só, o oxigênio entrando aqui pela pele, o dióxido de carbono saindo, tá? A maioria dos poliquetas possui respiração branquial, justamente porque são animais que vivem mais tempo na água, ok? Já os oligoquetas, que são as minhocas, a respiração vai ser por difusão. Sistema circulatório fechado. Primeiro animal a apresentar sistema circulatório fechado foram os anelídeos. Pessoal, anotem isso. Eu falei do primeiro animal com sistema excretor. Eu falei do primeiro animal com sistema nervoso. Eu falei do primeiro animal a ter o sistema circulatório aberto. Estou falando aqui agora, o primeiro animal a possuir sistema circulatório fechado. Para quem vai fazer uma prova e para quem quer ter uma base, isso aqui é ótimo, tá? Então aqui já vai ter todo um sistema circulatório preparado para transportar os nutrientes do corpo desse animal. Patrick, vai ter sangue aí? Vai ter sangue? Não, vai ter uma estrutura, tá? Vai ter o seu plasma, vai ter suas células, mas aquela composição do sangue humano, você não vai encontrar aqui da mesma forma, tá? São outras proteínas, tá? Que, porventura, farão a mesma função aqui no corpo dele. Só que aqui você vai encontrar uma espécie de hemoglobina, tá? Uma hemoglobina não tão complexa como a nossa hemoglobina, mas é uma hemoglobina que vai ajudar a transportar os gases no corpo desse animal. Além dessa célula, vai ter essa outra aí, que também vai auxiliar no processo de respiração, que é a clorocrurina. Eu coloquei da cor vermelha hemoglobina e da cor a verde essa outra célula, justamente porque dependendo da célula que o corpo do animal possua, vai variar eu vou chamar de sangue, tá? Vai variar a cor do sangue do animal, tá? Excreção na base de nefrídeos. Ó, a excreção começou com células flama, lá em plateumintos. Nemateumintos também, lá tinha células flamas também um pouco mais desenvolvida. O que é que você vai encontrar aqui? Nefrídeos. Olha só, nefrídeos já vai parecer muito com néfrons, né? O néfrons lá dos rins. Então, os nefrídeos são um conjunto de células que irão atuar na filtração de substâncias no corpo desse animal. Beleza? Sistema nervoso formado por um cordão nervoso ventral. Ou seja, o sistema nervoso continua ventral, assim como aconteceu nos plateumintos, que é ganglionar, nos nemateumintos aqui também. Só olha o que é que vai acontecer aqui. Enquanto nos nemateumintos surgiu a cefalização, aqui o animal já vai ter uma cabeça propriamente dita com seu cérebro. Olha que interessante, beleza? Então anota aí. Primeiro animal a possuir cérebro,
Os plateumintos, ok? Tá? Nos poliquetos, os sexos são separados, tá? No caso, nos aquáticos, só que os oligoquetas, que são as minhocas, o sexo é junto. Então, aqui eu tenho uma minhoca e a sanguessuga, que são hermafroditas, e tem gônadas permanentes. Então, aqui você vê, ó, a fecundação acontecendo ao mesmo tempo. A parte feminina de um, a parte masculina do outro, e acontece aqui o Paranauê da respiração, forma-se esse anel aqui, e esse anel começa a escorrer pelo corpo do animal até sair literalmente do corpo do animal. O próximo animal é aquele animal que você vai encontrar também de vários tipos diferentes, tá? Que são os moluscos. Molusco você vai encontrar aí animais que são terrestres, animais que são aquáticos, animais que são vetores de algumas doenças, no caso do caramujo bionfalária. Então você vai encontrar alguns animais que são bem interessantes. Por exemplo, a classe bivalvia, você vai encontrar a ostra e o mexilhão, animais literalmente parados que são carregados aí pela água ou podem se locomover lentamente. Vai encontrar aí o grupo dos cefalópodes, tá? Polvo, lula, náuticos. Um polvo, aí tem polvo que atinge até 10 metros, 17 metros. E vai ter os gastrópodes, que é o que tu mais conhece, que é o que tu convive, vê de vez em quando, que é caramujo, caracol, lesma, que você vai encontrar isso de forma terrestre e marinha. Patrick, eu já criei um caramujo desse. Cuidado para não pegar esquistossomose. E aqui você vê um animal muito mais desenvolvido, com órgãos muito mais com funções específicas, tá? Molusco, simetria bilateral, celomado. Eu estou sempre repetindo isso, mas desde o cladograma a gente já colocou isso daí. Não são segmentados, tá? Segmentado quem vai ser é anelídeo, tá? São triblastos, sistema digestório completo. E olha que bacana, ele tem aqui a boca, por onde o alimento entra. Deixa eu colocar aqui o pincel vermelho, tá? Ó, ele tem aqui a boca e tem aqui, ó, o seu intestino. O ânus dele não fica aqui embaixo não, tá? Fica aqui em cima. Ele defeca nas suas costas aqui, ó, fica por aqui. É um animal que tem uma musculatura aqui nos seus pés bem apurada, que serve para locomoção. É um animal que tem rádula na sua boca, a sua língua é como se fosse uma faca, tá ligado? Tritura tudo. E a rádula é uma das características marcantes do grupo desses animais. Agora, tem uma característica das pernas, que eu não estou conseguindo agora lembrar, mas eu lembro já, que tá dentro desses animais, tá? Ah, tá aqui. Cabeça, concentração do sistema neurosensorial. Então, a gente vai perceber aqui que a cabeça desse animal já vai possuir estruturas que nós já vemos em animais mais superiores, olhos, boca, cérebro. Massa visceral, o conjunto de todos os órgãos internos. Então, nós temos essa massa visceral, que é isso daqui, e esse pezinho aqui dele, pé com massa muscular, para fixação e deslocamento. Então, quais são as três partes de um molusco? Cabeça, massa visceral e pé. Beleza? A maioria dos moluscos apresenta uma língua raspadora, chamada de rádula. Olha só, lembrei. A rádula está ausente apenas dos moluscos pertencentes ao grupo dos pelecípodes, que no caso ali vai ser o grupo da lula, do polvo, sendo por isso considerados animais filtradores, ok? Aqui eu tenho a ostra, né? Ostra, que também é um animal bem interessante, é um animal bivalve, né? Tem duas válvulas. E há quem diga que o maior sofrimento de uma ostra é quando um grão de areia entra dentro dela, porque, para quem não sabe, a pérola que é formado dentro da ostra é formado a partir do sofrimento da ostra. Quanto mais bonita é uma pérola, mais sofrimento a ostra teve. Olha só a frase para você postar hoje na sua página. Quanto mais sofre uma ostra, mais bonita vai ser a sua... Esqueci o nome do negócio que tem dentro, esmeralda, esfera.
Ai, meu Deus do céu. Como é mesmo o nome desse negócio que tem dentro dela? Esmeralda, esfera, esmeralda. Minha gente, sumiu da minha memória o nome que eu acabei de falar que tem dentro da ostra. Esmeralda, esfera. Meu Deus, minha gente, eu tô ficando com Alzheimer, velho. Esmeralda, esfera, osfera, ovócito. Meu Deus do céu, ó. Meu Deus do céu. Peraí, ó. Ai, meu Deus do céu. Pérola. A pérola. Quanto mais sofre uma ostra, mais bonita é a pérola. Jesus. Pareceu aquele episódio do Chaves, para quem já assistiu, que o professor Girafales vai dizendo e ninguém consegue lembrar o nome disso. Aí o Godines lá atrás diz, pérola. Ai, meu Deus do céu. Releva. Beleza? Respiração branquial, pulmonar e cutânea. Olha só, nas ostras você vai encontrar respiração branquial, no coral você vai encontrar, no caracol, ou melhor, você vai encontrar respiração pulmonar e na lesma você vai encontrar respiração cutânea, tá? No caso, pela pele, ok? Moluscos, eles têm sistema cardiovascular, circulação aberta, enquanto em anelídeos a circulação era fechada, aqui a circulação já vai ser aberta, tá? Voltando lá para nemateumitos, que a sua circulação também é aberta, tá? A excreção é nos cefalópodes, polvo, único grupo de moluscos com circulação fechada, tá? O único grupo de moluscos que vai ter o sistema fechado de transporte de substâncias é os cefalópodes, que no caso é o grupo dos moluscos, ok? Presença de pigmentos respiratórios como hemocianina, que vai deixar a coloração azul do sangue, e hemoglobina, que vai deixar o sangue vermelho, tá? Coração é dorsal, ou seja, nas costas, localizado no interior da cavidade pericárdica, ok? Aqui, sobre a excreção desse animal, realizada por celomadutos, no caso, são canúculos que o animal vai possuir para poder auxiliar nessa excreção, tá? Túbulos que recolhem as excretas do celoma, lançando-as na cavidade do manto. Então, a defecação desse animal literalmente vai ser por aqui, ó, tá? Por isso que esses animais você não pode chegar pegando nele, porque literalmente ele vai ter cocô aqui nele, bem pequenininho, mas vai estar lá, tá? Nunca pegue nesse animal. Tipos de excretas: moluscos terrestres eliminam ureia e os moluscos aquáticos amônia. Voltando aí para o sistema excretor, viu? Que nós já comentamos. A coordenação dos moluscos tem 2 gânglios cerebrais na região da cabeça que controlam a maioria das atividades corporais. Então a gente já vê aí um sistema ganglionar bem mais desenvolvido, diferente daquele que apareceu lá em plateumintos, tá? Reprodução exclusivamente sexuada. Então aqui você não vai encontrar um animal, aqui você não vai encontrar, por exemplo, um animal com os 2 sexos, não, tá? Vai ser um animal com sexos separados. A fecundação pode ser interna ou externa, ou seja, dependendo da espécie. As espécies aquáticas, geralmente a fecundação ela é externa, tá? E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Isso também vai depender muito da espécie, do grupo que nós estamos falando, tá? Por fim, os animais artrópodes. Artro vem de articulação, podos vem de pernas, de patas, né? Então, são os animais que possuem patas. Todo e qualquer tipo de animal que você pensa, meu querido, é artrópode, que são animais triblásticos, protostômicos, têm cavidade no corpo, são esquizocelomados e tem, olha só, metameria, tá? E tem esqueleto quitinoso. Aí aqui você vai encontrar aranha. Olha, comenta para mim aí quem tem medo de aranha. Aranha, quem tem medo de... Comenta para mim aí qual é o inseto que tu tem medo. Se é aranha, se é escorpião, se é barata. Eu quero saber aí de vocês, beleza? Quero saber aí de vocês. Leu já as perguntas. Simetria bilateral, celomatos, segmentados, triblados, isso aqui tudo nós já colocamos aí
e tem apêndices, né? Ó, tem estruturinhas na boca que também vão auxiliar para a alimentação. Pedipalpos na boca, pedipalpos. Mano, como foi que eu consegui lembrar desse nome? Pedipalpos, que fica na boca, que auxilia na alimentação. Eu acho que vou mostrar aqui a imagem para vocês, tá? Olha só aqui a segmentação que eu falei para você naquela hora. Olha aqui, ó, segmentação, os tracinhos. Olha aqui o adulto, olha aqui a quantidade de segmentação, tá? Aqui eu tenho uma larva, aqui eu tenho uma mosca, tá? Segmentação evidente na fase larval. Tagmatização evidente na fase adulta. Patrick, o que é essa tagmatização? É quando a gente consegue separar o corpo do animal em porções. Você vê aqui, ó, cabeça, tórax e abdômen. Tem animal que tem, olha só, tem animal aqui dos artrópodes que tem cabeça, tórax e abdômen. E tem animal que o tórax dele é fundido com o abdômen. Aí nós chamamos de animais, nós chamamos de cefalotórax. Cefalotórax são animais que têm o tórax fundido com o abdômen. E tem animais que têm essa tagmatização, que é o corpozinho bem dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eu leio já os medinhos de vocês, tá? Olha aí a abelhazinha, cabeça, tórax e abdômen. E aqui nós temos o cefalotórax, que é o abdômen. Desculpe, eu confundi, tá? Não é o tórax com o abdômen. É o tórax com a cabeça, tá? Perdão, cefalotórax. Céfalo de céfalo, né? Cefalotórax é o tórax junto com a cabeça e vai ter o abdômen. Geralmente, quando você come esses animais aqui, eu tento entender o que as pessoas... Assim, a cultura de comer... Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. A cultura asiática, ela se alimenta muito de artrópodes. Artrópodes são animais extremamente nutritivos. Se aqui no Brasil, o consumo desses animais, eles fossem maior, a poluição seria menor. Sabia disso? Por quê? Esses animais de cultura asiática, eles passaram por diversas transformações, por conta de guerra, de fome, eles se adaptaram a comer qualquer coisa. Então, tipo, de inseto, barata, tá ligado? Qualquer tipo aí de aranha, escorpião, esse povo come de tudo. E, assim, são alimentações nutritivas, tá? Aqui eu tenho, ó, o exoesqueleto. Quem é que sabe o nome desse besouro aí? Quem disser o nome desse besouro aí vai ganhar um abraço meu, tá? Exoesqueleto formado de quitina, fosfato e carbonato de cálcio. Como é que esse besouro aí é conhecido na sua cidade? Esse besouro aí, eu quero saber, viu? Eu vou ler tudo que vocês estão colocando. Pode ir colocando aí que eu vou ler tudo daqui a pouco. Esse besouro aí é chamado de quê? Eu quero saber, viu? Olha só, uma coisa marcante também do grupo dos artrópodes, gente, é as equidizes, tá? Que são as mudas que acontecem periodicamente no corpo desses animais. Então, note que o crescimento do animal, ele não é contínuo, ele para. Ele para porque o animal, ele tem esse momento de muda, tá? Onde o exoesqueleto do animal vai ser substituído, tá? Então, durante a vida de um animal do tipo artrópode, ele tem vários tipos de equidídeses, tá? Aonde eles vão trocando. Agora, é claro que alguns animais vivem pouco tempo, então não dá nem tempo para acontecer esse processo, ele morre logo. Beleza? Classificação. Eu tenho os mandibulares, os quelicerados, tá? Os mandibulares são portadores de mandíbulas, os quelicerados são portadores de quelíceras. Aqui eu tenho os insectas, crustáceas, xilópodas, diplópodas e aracnida. Então, quem é que é mandibular? Inseto, crustácea, diplópoda e xilópoda. Quem é quelicerado? Aracnida. Aracnida é o único grupo que vai ser queliceradas. Vai ter quelíceras na sua boca para poder auxiliar na sua alimentação, tá? Aqui, gente, eu tenho uma classificação padrão desses animais aqui, para terminar nossa aula, que é uma tabela que diz tudo acerca dos animais do tipo artrópodes, tá?
Por exemplo, insetos, aqui nós temos gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca. Inseto, nós temos aqui o corpo, ele tem cabeça, ele tem tagmatização, no caso, cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas, respiração traqueal, eu já falei para vocês o que é traqueal, excreção por túbulos de Malpighi, ou seja, aqui você não vai mais encontrar nifrídeo, não, talvez até tenha nifrídeo, ou células flama. Aqui tu vai encontrar tubos de Malpighi, que são estruturas mais bem desenvolvidas, que exercem um papel de excreção. Aracnida, aranha, ácaro, escorpião e carrapato são animais que possuem cefalotórax e abdômen, ou seja, cabeça e tórax unido. 4 pares de patas, tá? Filotraqueal. Qual é a diferença de traqueal e filotraqueal? O filotraqueal, a traqueia leva o gás diretamente para a célula. Na traqueal, não. O gás cai em uma cavidade que de lá vai ser distribuído. Tubos de Malpighi e glândulas coxais também você vai encontrar aqui em aracnídeos para poder acontecer a excreção dele, tá? Crustáceo, camarão, lagosta, siri, caranguejo e lagostinha. Aqui são animais que têm cefalotórax e também abdômen. 5 pares de patas, respiração branquial, porque são aquáticos. Glândulas verdes, é uma estrutura voltada à questão. Olha só, para a prova, essa tabela aqui é perfeita, viu? Excreção vai ser por glândulas verdes. A lacraia é do quilópodes, cabeça e tronco, um par de segmento, um par de patas por segmento, tá? Olha aqui a lacraia, tá? A lacraia você vai ver que, aqui no caso eu não coloquei lacraia, aqui eu coloquei esse outro bicho aqui, que é... qual é o mesmo nome desse bicho aqui, homem? Centopeia, tá? E note que tem um par de patas por segmento, tá? E por fim eu tenho o diplópode, que é o piolho de cobra. Esse bicho aqui, que aqui nós chamamos... Tem um nomezinho aqui. Como é que chama esse bicho aí na tua cidade? Ambu, umbu, eu nem lembro mais como é que nós chamamos esse animal aqui na minha cidade, na minha região. E faz muito tempo que eu vi esse animal aqui, viu? Então, 2 pares por segmento, traqueal, túbulos de Malpighi. Então, gente, essas eram as informações que eu queria dar para vocês sobre animais invertebrados, tá?